A Rádio Taió FM está aqui na área central de Taió, aliás, próximo ao correio aqui e também da Taionet. Nós vamos fazer um bate-papo com o professor Cassiano Marafon, aqui no jornalismo da Rádio Taió FM. Professor Cassiano, nós já entramos com a primeira pergunta. Qual a sua avaliação até o momento do trabalho dos professores nesse período de pandemia e como o sindicato tem atuado também neste período que estamos aí vivenciando essa pandemia? Bom dia, Marcos. Olá, ouvintes da Taió FM. É um prazer novamente estar aqui para uma conversa, um debate aí da situação do momento, né, que é a questão da pandemia e a questão educacional. Acho que é muito importante a gente trazer esses temas para conversa com a sociedade, porque todo mundo é afetado, né? Sim. E se a gente pegar as cidades menores, a maior concentração de pessoas diária que teria nessas cidades, que tem nessas cidades, são as escolas. Então, um fator muito fundamental, vamos dizer assim, para não alastrar essa pandemia de forma muito rápida, foi o fechamento das escolas. E isso gerou um problema que é o trabalho dos professores e a questão educacional. Porque nós somos acostumados, e eu acredito que é o melhor método que tem, é o presencial, é o corpo a corpo, e o professor ele estuda para trabalhar dessa maneira, ele tem a didática para trabalhar pessoalmente com o aluno. Sim. E se colocou nessa situação de estar à distância do aluno, para explicar virtualmente, com vídeos, com palestras e coisas, e realmente é um desafio. Os professores se reinventam, você vê nas redes sociais os professores inventando, tentando dar conta do recado, e a gente consegue em partes e outra parte não consegue, porque lá na escola você tem 25, 30 alunos, 35 alunos dentro de uma sala, todos alinhados, um sentado ao lado do outro, com sua carteira, com seu material, livros e etc e tal. Fora dali a gente não tem noção do que é a vida de cada um. Sim. Então ali a gente trata que todos são iguais. Saindo dali o ambiente se torna um pouco diferente, porque tem casas que as pessoas não têm acesso à internet, tem acesso precário, tem dificuldade, uma casa às vezes tem um aparelho com acesso à internet. Nessa questão, professor, nas cidades maiores tem mais facilidade da internet do que nas cidades menores? Eu acho que não muda muito. Eu acho que não muda muito porque depende do poder aquisitivo. Às vezes o professor posta um vídeo lá que vai consumir 70% da internet do aluno para aquele mês, só que tem 3 alunos naquela casa. Sim. Então está uma dificuldade muito grande, né? E a gente vê que essas diferenças, os estudiosos da área aí estão apontando que a diferença entre as classes econômicas da sociedade vai se alterar muito, ou seja, a distância dos que têm mais para os que têm menos vai ficar maior devido ao conteúdo chegar menos a quem tem menos. Sim. Então esse prejudicial, mesmo que os professores estejam fazendo um trabalho fenomenal, porque tem que tirar o chapéu para eles, porque estão se reinventando, estão dando tudo que podem e estão se angustiando, muitos adoecendo, porque eles sabem que o objetivo deles maior, que é o aprendizado do aluno, a intenção que eles consigam trazer o conhecimento para a sua realidade do dia a dia, está muito prejudicado no momento que nós estamos. E nessa questão de internet, né, vamos até para a gente ter uma explanação um pouquinho melhor, na cidade hoje você vê fibra, né? Agora você pega já para o interior, ainda aquela internet via rádio. Então a dificuldade é muito grande pela questão. Você tem 1 mega, é uma velocidade, você tem 30, 40, 50 mega, é totalmente diferente. Eu até coloco assim, Marcos, os que têm e os que não têm, nem vou colocar na qualidade da internet prestada, né? Muitos nem têm. Nós temos aqui na nossa região, assim, porque a gente não pode pensar só no nosso umbigo, tem que pensar que nós temos um estado, um país inteiro. Sim. E essas atitudes teriam que ser tomadas conforme a realidade de cada local. Então a nossa região, mesmo que vários locais tenham dificuldade, nós temos várias pessoas que têm essa dificuldade de acesso.
né? Eu até tô ajudando alguns alunos de forma presencial mesmo, para que eles consigam entender alguns assuntos que eles não conseguem entender com as explicações que o professor manda, porque lá na escola é diferente. Lá na escola se diz, olha, você pega isso, faz assim, faz assado, e aquilo ali ajuda muito o aluno. Muitas vezes o colega do lado ajuda ele. Sim. Então isso não está acontecendo. Então é preciso debater a educação como um todo, não a pandemia, a educação na pandemia. Que diferença que vai fazer? Eu pego um assunto de trigonometria, de matemática, vou falar um pouquinho dentro da minha área. A gente trabalha a trigonometria no 6º ano, no 9º ano, no 1º ano e no 3º ano. Então tinha que ser debatido uma forma de concentrar. Esse ano a gente eu estou considerando esse ano como um ano perdido na educação, mas é perdido na questão do conteúdo, porque os alunos não vão ter aquele conteúdo. Mas nós temos que pensar que o ano que vem nós vamos precisar recuperar, e não vai ser só o ano que vem, vai ser mais 2, 3 anos. Então a nossa preocupação maior deveria estar em cima dos alunos do 3º ano que estão saindo. E do 2º a gente concentrar, nem que tivesse que aumentar a carga horária deles no ano que vem, assim que acabar, que achar a cura, tiver uma vacina para esse vírus, para a gente ter uma solução para a educação baseada no quê? No estudo, na forma que a gente tem de trabalho das escolas. Não inventar uma coisa para o ano que vem tentar aproveitar para gastar menos com a educação. Então eu vejo que o processo está prejudicado, o processo de ensino-aprendizagem. Os professores estão sobrecarregados, porque a educação virou uma pasta burocrática, né? Muita burocracia e pouco o processo de ensino-aprendizagem. E nesse contexto, os alunos estão apreensivos, os pais estão apreensivos, os professores estão apreensivos, e as autoridades estão jogando essa bola como fosse uma pelada. Sim. E não pode ser, tem que ser uma coisa profissional. Você que é muito atuante, e o sindicato, claro, faz um trabalho aí também em defesa do professor. O que o sindicato detectou, os maiores desafios enfrentados pelos professores? É a questão do acesso do aluno, da didática de ensino, que nós não somos preparados, nós não temos uma formação para trabalhar à distância, né? Não existe uma plataforma que dê conta das estratégias de ensino, e principalmente os objetivos que a educação tem dentro da sociedade. Para que nós utilizamos a educação? Então as pessoas dizem, por que eu venho para a escola? Né? Para mim a escola é um meio de transformação social, econômica social. Porque eu vou pegar o meu exemplo para não generalizar, mas para colocar como um paradoxo aí. Eu, Cassiano, fui filho de agricultor, trabalhava de boia fria, ajudando de pedreiro e coisa. Quando eu consegui uma vida um pouquinho mais digna? Quando eu estudei, formei na faculdade, consegui passar no concurso, ter um salário um pouquinho melhor, fazer uma pós-graduação, me qualificar melhor, trabalhar com dedicação, como sempre me trabalhei. Aí eu tenho uma transformação. Partiu da onde? Da escola. Sim. Eu trabalhava. Eu conseguia ter uma vida digna, não conseguia. Meu pai conseguia ter uma vida digna, não conseguia. Por quê? Faltou escola. Então a escola é o meio de transformação econômica e social da nossa sociedade. A questão da saúde dos professores e até próprio estresse por não estar às vezes conseguindo, né, resolver essa questão de repassar esse conteúdo para todos os alunos. Exatamente, Marcos. Então nós do sindicato, nós temos, eu estou afastado agora da direção até, né, tem que deixar já registrado isso, mas o sindicato sempre atuou no quê? Preservar as vidas, porque as vidas, se você perder a vida, você não vai aprender mais nada lá na frente. Então nós precisamos preservar a vida e depois aprender. Como que nós vamos ter que aprender? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Quando nós começamos, eu disse, olha gente, para mim, essa pandemia ela vai demorar 3, 4, no mínimo uns 6 meses, da forma que está colocado. Porque já tinha um tempo, nós já tínhamos algumas experiências de outros países. Aqui no Brasil sempre foi tentando levar com a barriga, porque é um ano eleitoral e coisa, e as pessoas não querem se indispor com o comércio, com a indústria, e estão tocando a vida normal. E não estamos num período normal. É isso que as pessoas precisam entender. É difícil? É. Qual que é a solução? A primeira solução é não morrer, não ficar doente e não colocar sua vida em risco de seus familiares e seus amigos e todo mundo que envolve. Então, nós precisamos fazer o quê? Preservar a vida. E o sindicato tem atuado em que forma?
quando tem a situação colocada, nós debatemos o quê? Nós precisamos debater que as escolas, que é o maior ponto de concentração, devem ficar fechadas, sem concentrar pessoas, principalmente crianças que são praticamente inocentes, involuntárias em seus movimentos. Essa contaminação ia se dar muito rápido e nós teríamos um grande problema, porque o nosso sistema público de saúde já é ineficiente antes da pandemia, agora ele foi colocado em xeque mais uma vez. Nós poderíamos aproveitar a pandemia para melhorar nosso sistema de saúde, que não estamos fazendo, entendeu? Não estamos fazendo um hospital de campanha, não, vamos fazer um hospital de verdade, né? Porque depois que passar a pandemia nós continuamos tendo problemas de saúde. A questão do apoio do governo do estado para com os professores, como é que está nesse período? Olha, até o momento que eu estava acompanhando bem próximo, assim, não tinha apoio. Nós tinha quase que um cheque-mate todo dia para prestar o serviço educacional, para postar na rede, para postar. Os professores começaram a inventar coisas, até porque na escola a gente é muito prestativo, a gente se faz muito mais do que a nossa obrigação, quanto professor. As professoras mesmo, elas inventam, elas querem que o negócio ande, sabe? E muitas vezes a gente está fazendo o negócio andar para o lado errado, né? Então, assim, ajuda vamos dizer assim, essas atividades remotas, ajuda. Quanto que ajuda? Pouco, mas ajuda. É uniforme? Vai fazer isso ser para todos? Não vai. Então, pera, nós já temos um problema mais sério do que o normal. Então, vamos calmar, vamos pensar isso ali. Dá para jogar esses conteúdos para frente? Dá. Como que nós vamos fazer? Nós vamos reprogramar. Reprogramar o quê? Aí sim, aí você faz um planejamento, senta, discute os temas que você vai abordar, né? E eu tenho prática nisso, porque a gente fez um trabalho aí que está no momento agora, que é a questão do lixo de Itaió. Nós fizemos um trabalho maravilhoso na Leopoldo, sim, em 2012, que os alunos davam aula para qualquer um que está aí hoje trabalhando nessa área. Mas ninguém teve espaço para participar. Sim. Entendeu? Então, assim, para dar a sua ideia, para dizer, tem que ser nesse caminho, assim, essa. Então, nós precisamos construir na escola e aproveitar pela sociedade. E não está acontecendo isso nem na pandemia, nem fora da pandemia. Uma avaliação da questão dos pais e dos alunos na pandemia, que os professores, né, estão de longe. Tem alguma avaliação? Pode ser medida essa análise dos pais apoiando os filhos e também em contato com os professores? Olha, eu vou falar quanto pai aqui, né? Quanto pai de duas crianças que estão uma no primeiro ano e outra no 6º ano, que eu sinto e eu sou professora, minha esposa é professora, né? Professora Sabrina, então nós temos uma dificuldade gigantesca para ajudar eles. A gente ajuda. Então os professores mandam uma atividade, muitas vezes nós ficamos a tarde toda fazendo atividade, não damos conta ainda, porque não é nós que temos que fazer, a gente entende que são eles que têm que fazer. Então, o professor de geografia, ele tem uma didática que ele vai ensinar em 45 minutos, ele ensina o que ele quer, ele atinge seu objetivo. Nós não somos professores de geografia, nós temos que levar 2 horas para tentar colocar mais ou menos aquilo lá. Então, assim, é muito difícil para nós. Eu imagino para aquelas pessoas, para aqueles pais que estão muito mais angustiados que nós. Por quê? Porque eles têm uma dificuldade ainda maior para fazer isso. Professor Cassiano, vai haver uma valorização agora, após esse período de pandemia, maior dos pais com os professores? Acredito que vai, Marcos, acredito que vai, porque nós estamos num momento que, embora sempre haja uma pré-culpa naquele que executa o trabalho, ou seja, o professor que está executando o trabalho lá, assim como as pessoas aí, vamos voltar à questão do lixo, que é o assunto do momento, culpam o motorista do caminhão, o cara, mas não é, eles não são culpados. Sim. O culpado é quem pensou aquilo ali, tá? Você está tendo problema, o culpado é quem pensou. Então, a educação, ela tem um poder de chegar nas pessoas e convencer as pessoas a partir do conhecimento. Quando você mostra que o conhecimento está sendo construído, de que forma que está sendo construído, os pais apoiam. Sim. Por mais que eles não gostem do professor, que tem professor que é brabo mesmo, tem professor que bota para quebrar. E eles chegam lá e dizem assim, olha, infelizmente é assim, tá certo, tem que fazer, né? E aí eles estão entendendo que o filho deles está na mão de um profissional.
né? E eles sabem disso, porque na escola, a gente fala, eu digo assim, sempre a mesma coisa. Na escola nós nunca enfrentamos pais. Nós sempre estamos com os pais do nosso lado. Por quê? Porque os pais entendem que ali é o melhor caminho. Com a pandemia isso vai ficar mais acentuado ainda. Os pais vão dizer, realmente os professores são heróis. Porque trabalhar com 20, 30, até 40 crianças ou adolescentes não é para qualquer um. Tem que estar preparado, tem que ser profissional. Na sua avaliação, e talvez até se você tem alguma informação também do próprio sindicato, o melhor é este ano continuar do jeito que está ou há uma perspectiva de voltar aí os alunos frequentar as escolas? Olha, dentro do nosso momento hoje que nós estamos, é impossível você pensar em retornar às escolas, principalmente nas cidades menores, né? Porque se nós abrir a escola, nós vamos ter um surto muito forte na cidade. E nesse surto nós vamos precisar de 20, 30 UTI, não vai ter. Então, a escola não é o caminho de se reabrir agora. É o melhor para o momento? Eu não vejo que seja o melhor para o ensino-aprendizagem, para o processo. É o que nós temos, é o que nós temos agora para ensinar alguma coisa, é o que nós temos. Vai adiantar isso para a formação das crianças? Muito pouco. Aí você coloca na balança, problema da criança, problema do professor, problema do pai, problema da escola. Tudo isso, vale a pena você continuar fazendo esse tensionamento sobre as crianças? Eu não vejo que seja muito compensatório. Tá? Eu não vejo. Se eu fosse um dirigente, eu ia dizer, olha gente, um secretário, um prefeito, governador, o trabalho seria o quê? Olha, vamos validar o ano, tem que validar o ano, porque você não pode tirar um ano da criança por causa disso da lei, mas a gente vai ter que pensar o ano que vem, vamos gastar menos agora, e o ano que vem a gente vai ter que gastar mais, por quê? Porque vai ter que ter contraturno, a gente vai ter que recuperar esse conteúdo de alguma maneira, porque não pode ser só conteúdo, nós temos que aproveitar o aprendizado, nós temos que construir o aprendizado nessas crianças, e isso se faz dentro da metodologia que nós somos preparados para fazer, que é de forma presencial, pode ser interdisciplinar, pode ser método prático, né? As pessoas falam muito, porque o Paulo Freire estragou a educação. A metodologia Paulo Freire é o que as pessoas mais falam nas redes sociais, é a metodologia dele. Você pegar o conteúdo e colocar na prática. Sim. Eu sempre digo, aquele projeto que nós fizemos em 2012, na Leopoldo, nós fomos para a rua, juntar lixo na rua, no rio, visitamos lixão, visitamos aterro sanitário, visitamos a cooperativa de reciclado. Fizemos o estudo de todos os materiais, ou seja, quando você coloca na prática isso, os alunos aprendem muito mais. E faz uma mobilização, né? E a educação ela é feita de teoria e prática. Se você colocar a teoria e não colocar a prática, vai ficar muito prejudicado. Se você colocar só a prática e não colocar a teoria, também vai ficar prejudicado, porque você não tem o conhecimento científico daqueles processos. Esse o professor Cassiano com a gente, nós estamos fazendo... É um projeto diferente, claro que a gente já sempre fazia entrevistas externas, estamos fazendo agora também com imagens.